Bom, bora falar da pré-temporada do São Paulo em Orlando, nos Estados Unidos. Na quarta-feira, pelo torneio amistoso FC Series, o time empatou com o Cruzeiro. E hoje enfrenta o Flamengo. O Felipe Curi tá em cima do lance ali, ó, ligado, e traz as informações pra gente. Bom dia, Curi! Oi, Karine, bom dia para você, para todo mundo que acompanha aí o Esporte Espetacular com a gente. Pois é, o São Paulo fez uma viagem ontem, treinou no período da manhã, treinou pesado ali, o técnico Luiz Ubeldi, inclusive, distribuiu os coletes da equipe titular que enfrenta hoje o Flamengo, já já a gente fala dessa escalação do São Paulo. E no período da tarde, os jogadores, comissão técnica, enfim, toda a delegação do São Paulo veio de ônibus aqui para a cidade de Fort Lauderdale. Olha, de carro dá mais ou menos, Karine, umas 3 horas de viagem. Então, o São Paulo deve ter levado aí de ônibus quase 4 horas para chegar mesmo aqui à cidade de Fort Lauderdale. Os jogadores agora, nesse momento, estão concentrados no hotel, vão ficar lá até o horário da partida. O jogo está marcado para 5 horas da tarde. Esse jogo vai marcar a estreia de Lucas e Oscar na equipe principal do São Paulo. Vamos passar, então, pela escalação do São Paulo, que chega com Jandrei no gol. Na direita, o Igor Vinícius. A dupla de zaga será composta por Alan Franco, Juan. E também teremos na esquerda o Enzo Dias, contratação do São Paulo para essa temporada. No meio de campo, Pablo Maia e Alisson, que sofreram com lesões no ano passado, vão ser titulares hoje. E o Oscar ali na frente. Na direita, Lucas, na esquerda, Ferreirinha, e no ataque, o Caleri. O São Paulo que segue trabalhando forte nessa pré-temporada e tem esse jogo importante aí diante do Flamengo, já para começar a fazer os testes, pensando mesmo nessa longa temporada de 2025 que o São Paulo tem para frente, com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, enfim, tem tudo para ser um bom jogo, que tem uma rivalidade também, a gente sabe, né, Karine, de confrontos recentes de Copa do Brasil, inclusive de final de Copa do Brasil, como foi em 2023, que o São Paulo acabou saindo vencedor, Karine. Curi, só pra gente alinhar aqui e fechar o nosso papo, que tá muito bom, a nossa resenha, vem Paulistão, né? E amanhã o São Paulo, aqui no Brasil, tem jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas e aí, o time tá aí, como é que faz? 9 jogadores voltaram para o Brasil, Karine. 9 jogadores que estavam aqui com o São Paulo. Então, a equipe vai ter ali uma linha de defesa com atletas como Rafael, Arboleda e também o Sabino e Ferrarese, jogadores que estão acostumados, e alguns jogadores também que estão disputando a Copinha, como o artilheiro da Copinha, o Rian Francisco. Fala você que tá ligado no YouTube do Arquibancada Tricolor, tudo que é bom sempre acaba. Última atividade do São Paulo no ESPN Wide World of Sports Complex aqui em Orlando. São Paulo Futebol Clube realizou o seu treino na manhã deste sábado por aqui, com ajustes por parte de Zubeldia, e viaja nessa tarde para Fort Lauderdale, porque enfrenta amanhã o time do Flamengo, domingão, fechando a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Aí o treino de hoje começa então com aquela atividade mais física para soltar aí os seus jogadores, e aí o Zubeldia faz uma divisão de 2 times para o treinamento coletivo e já entrega para nós a escalação do jogo diante do Flamengo. No detalhe para você então, quem jogará contra o time do Flamengo amanhã em Fort Lauderdale: Jandrei no gol, na direita Igor Vinícius, a zaga Alan e Juan, na esquerda Enzo Dias, meio de campo com Alisson, Pablo Maia e Oscar, o ataque Lucas Moura, Ferreirinha e Jonathan Caleri, os 11 que começam o jogo diante da equipe do Flamengo. No detalhe para você, no Arquibancada Tricolor, os outros jogadores que ainda estão por aqui: Igão, Bobadilha, André, Patrick, Luciano, Eric e o Marcos Antônio fizeram a parte ali do outro time, que teve um complemento de 3 da comissão técnica. Milton Cruz, Carlos Grueso e Otávio, preparador de goleiros, completaram o coletivo do São Paulo, algo bastante incomum, é verdade, mas para fazer ali esse jogo posicional do Zubeldia para essa temporada. Portanto, fica a informação aí desse treinamento de hoje, mas é o São Paulo já com seus 11 definidos para essa partida. Luiz Gustavo e Yang estarão de fora desse jogo, os dois aí então com lesões, conforme vocês já conferiram no nosso boletim, né, de ontem na parte da noite. Luiz Gustavo fraturou o 4º dedo do pé esquerdo e Yang teve uma torção no pé. Os dois estão de fora do jogo contra o Flamengo e sequer treinaram nesta manhã. Mas aí então é um São Paulo preparado. A ideia do Zubeldia, pelo que ele pôde conversar conosco, ele assim falou bastante com a imprensa antes aqui do treino e depois do treino também, quase meia hora de resenha, explicando vários pontos, né, que ele tem para a temporada, as suas ideias, princípio de jogo. Ele fala também sobre
a possibilidade desse jogo, né? O que ele pensa em fazer para essa partida. Então, 11 iniciais vão jogar ali aí o jogo com 4 jogadores jogando 90 minutos. Jandrei deve ser um desses, então não teremos variação de goleiro para esse banco de reservas, pelo menos é a expectativa de Zubeldia. Em cima disso também, em cima desse jogo de domingo, segunda-feira o São Paulo enfrenta a equipe do Botafogo pelo Campeonato Paulista e temos a lista de quem vai compor o time do São Paulo, claro, além daqueles que já viajaram então para o jogo em Ribeirão Preto. Mike, lateral, Andrade, zagueiro, Guilherme Reis, lateral esquerdo, Negruti, Bezerra, Samuel, Hugo, Luca, Alves, Ferreira, Paulinho e Rian Francisco, além do goleiro João Pedro, então serão os que irão para o jogo. E aí, claro, que seja em campo ou no banco de reservas, é o São Paulo que está preparado então para esses 2 jogos que terá nessa sequência, portanto, da temporada. O São Paulo Futebol Clube pronto, preparado para a temporada de 2025. Teremos então 2 jogos em sequência, a cobertura completa do Arquibancada Tricolor. Zubeldia então fez esse treinamento coletivo, já nos entregou aí a escalação e fez um treino de bola paradas, que aí por uma gentileza que ele pediu para a imprensa, e tá certo, acho que não pode entregar o jogo, a gente não pôde filmar treinamento de bolas paradas feito por Luiz Zubeldia. Mas então fica a informação direto aqui do Complexo ESPN em Orlando. Fique agora com as imagens desse treinamento coletivo do São Paulo, claro, muito breve ainda, com a presença até dos próprios auxiliares, o jogo posicional do Zubeldia para encarar o time do Flamengo amanhã. Um abraço. Bora falar agora sobre Gabriel Veron na mira de 4 clubes e vou incluir o São Paulo nessa lista. A informação me foi passada por uma pessoa próxima ao Gabriel Veron, que acrescentou ainda que Fábio Melo, empresário legal do Veron, estará nos próximos dias na cidade do Porto para discutir com o Porto a liberação imediata por empréstimo do jogador. O Porto relutava com a ideia de empréstimo, pretendia vender o jogador, mas já se percebeu que não haverá propostas em definitivo. Hoje os 4 interessados são Vasco, Santos, Atlético Mineiro e São Paulo. Embora é bom que a gente diga que com os acertos do Coelho e também do Júnior Santos, pode até ser que o Atlético tenha saído dessa briga. O Santos ainda busca alternativas para melhorar seu elenco. O Vasco sofre muito com a falta de um ponta. E o São Paulo, embora não admita negociações de forma pública, essa minha fonte assegurou que houve sim uma consulta tricolor ao jogador, revelado na base do Palmeiras, que esteve o ano passado emprestado ao Cruzeiro, acabou se machucando e não teve tanta oportunidade assim. Janela no Brasil, só para lembrar, termina em 28 de fevereiro. Já na Europa ela se encerra em 31 de janeiro. Com as poucas sondagens do exterior, a tendência é que o Veron seja de fato reemprestado para o Brasil, mas o Porto vai tentar esgotar as possibilidades antes de efetuar essa negociação, que não é a sua predileção. Quero falar agora sobre o São Paulo, com a primeira lesão da temporada, mas Rian Francisco no time principal. Nessa sexta-feira o Luiz Gustavo acabou sofrendo uma fratura no dedo do pé esquerdo e está fora, descartado do confronto contra o Flamengo, segundo amistoso do São Paulo em território norte-americano. Até por conta dessa lesão, Bobadilha, que se juntaria a outros 9 atletas e viria ao Brasil para o confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda rodada do Paulistão, foi descartado da viagem para o Brasil e vai reforçar o time que fica nos Estados Unidos. Com isso, 9 atletas vêm para o Brasil para esse confronto diante da equipe de Ribeirão Preto. E é aí que surge a segunda novidade. Rian Francisco, artilheiro e titular absoluto da Copinha, enfrenta o Cruzeiro nesse sábado, jogo de mata-mata da Copa São Paulo de Juniores, e será relacionado para a partida de segunda-feira contra o Botafogo no Campeonato Paulista. Não se sabe se como titular, como reserva, se ele vai ganhar alguns minutos, mas esse menino é super bem falado, tem deixado excelente impressão pela facilidade de marcar gols e também por conta do seu faro de gol. Se você é São Paulino e já assistiu ao Rian Francisco, gostaria que você deixasse no espaço para comentário a sua opinião sobre o atleta. Combinado? Agora sobre um quarteto pesado que o São Paulo pretende utilizar como titular no confronto contra o Flamengo pela FC Series
nesse domingo lá nos Estados Unidos. O jogo está marcado para o estádio chamado Chase Stadium. Importante dizer que essa partida começa às 17 horas e o São Paulo contará com Oscar, Lucas Moura, Caleri e Ferreirinha. Esse será o quarteto de ataque. 2 meias atacantes, Oscar e Lucas Moura, um atacante de lado de campo Ferreira, além do Caleri mais centralizado. Você ficou curioso para saber sobre a provável formação do São Paulo? O tricolor deve ter Jandrei no gol, até porque o Rafael voltou ao Brasil para disputar a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista na segunda-feira. Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Lucas Moura e Oscar, Ferreira e Caleri, time com cara de titular, exceção ao problema no gol do Jandrei. Nicola, mas e o Luciano fez gol contra o Cruzeiro? O Luciano começará no banco de reservas, assim como apenas outros 7 jogadores. O São Paulo, por conta de um elenco mais enxuto, diante da divisão entre Campeonato Paulista e FC Series, vai ter apenas 8 jogadores no banco de reserva.